Segunda turma do Supremo nega pedido da defesa para adiar julgamento e começa a votar novo pedido de liberdade de Lula. Nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação. TRF2 mantém condenação de Antony Garotinho por formação de quadrilha. O Ministério Público Federal pede aumento da pena de Sérgio Cabral e demais condenados por lavagem de dinheiro na Operação Calicut. Condenado a mais de 45 anos de prisão e multa, o ex-governador Sérgio Cabral, por exemplo, pediu várias vezes propina às empresas envolvidas no esquema. E 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Foz do Iguaçu define metas para 2019. Cabe a nós mudar esse cenário e avançarmos para um judiciário cada dia mais eficiente e transparente. Olá, boa noite. Um pedido de vista suspendeu há pouco o julgamento do novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. E olha só, o pedido de vista foi do ministro Gilmar Mendes. Ainda não há uma data para este caso voltar a ser julgado pela segunda turma. O ministro disse que tentaria trazer ainda este ano ou no começo do ano que vem, quando voltar o recesso do judiciário em fevereiro. Mas vamos então explicar um pouquinho do que já aconteceu até agora. No começo da sessão, o advogado de Lula pediu o adiamento do julgamento desse habeas corpus por causa de um outro pedido de liberdade que foi apresentado aqui no Supremo ontem à noite. O ministro Gilmar Mendes propôs que o habeas corpus fosse julgado pelo plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros. Mas, nos dois casos, por maioria, os ministros decidiram por 3-2, os ministros decidiram manter o julgamento na segunda turma e também começar na sessão de hoje, como já estava previsto. Vamos então acompanhar a reportagem. O novo pedido de liberdade de Lula chegou ao Supremo no começo de novembro. A defesa do ex-presidente alega que Sérgio Moro, quando era juiz federal e estava à frente dos julgamentos da Lava Jato, teria sido parcial e atuado com motivação política nos casos envolvendo Lula. O pedido foi apresentado depois de Moro ter aceitado ser ministro da Justiça no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. No STF, o advogado também pediu a anulação de todos os processos relacionados ao ex-presidente. Se o Estado juiz não respeita minimamente o direito de defesa, e aqui acho difícil dizer que houve esse respeito, se não respeita minimamente o direito de defesa, não se pode cogitar de um devido processo legal e muito menos de um juiz imparcial. Por outro lado, a subprocuradora-geral da República disse que o habeas corpus não deveria ser julgado pelo Supremo porque não há nenhum fato que prove constrangimento ilegal, ou seja, que algo foi feito ilegalmente na decisão de condenar o ex-presidente. Também ressaltou que há um tempo considerável entre a condenação de Lula em julho de 2017 e o convite aceito por Moro no começo de novembro deste ano. Não consigo ver em que sentido se pode entender que houve parcialidade, vou encerrar, senhor presidente, um minuto, parcialidade, tendo em vista que é um fato posterior ao julgamento da ação penal e que não teve qualquer influência na decisão judicial. Não se pode retroagir esse fato para anteceder ao julgamento da ação penal, que foi há 2 anos atrás. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril deste ano. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso tem a ver com a Operação Lava Jato e envolve o triplex localizado em Guarujá, em São Paulo. E em seguida, o relator, o ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar e ele rejeitou o pedido de liberdade de Lula. O ministro Edson Fachin explicou que a defesa apresentou 7 pontos que indicavam a suposta parcialidade de Sérgio Moro quando ele era juiz federal
E entre eles, a aprovação da condução coercitiva do ex-presidente Lula em março de 2016, as interceptações telefônicas de Lula, de familiares e de advogados e ainda a liberação de áudios dessas interceptações. O ministro Edson Fachin explicou que todos esses pontos já foram analisados por outras instâncias da Justiça e também chegou a comentar os fatos mais recentes relacionados à liberação de partes da delação premiada de Antônio Palocci no começo de outubro e ainda o fato de Sérgio Moro ter aceitado ser o próximo ministro da Justiça. E mais uma vez o ministro explicou que não houve nenhuma ilegalidade nos atos de Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia também votou na sessão de hoje e ela seguiu o relator. Vamos então acompanhar agora trecho dos votos dos dois. A análise das provas pré-constituídas nesses autos, nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação de constrangimento ilegal derivado de suspeição que reassuma mediante o que poderia propiciar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal. Consigno por derradeiro que ninguém está acima da lei, especialmente da Constituição. Se considerasse plausível a tese defensiva, haveria que se partir do pressuposto de que todo o sistema judicial brasileiro estaria acertado para perseguir o paciente, um ex-presidente da República, com enorme popularidade, dotado de legitimidade quando exerceu o seu cargo, o ex-juiz ter aceito, num momento muito posterior ao julgamento feito, o convite formulado, não pode ser considerado por si suficiente para afirmar a sua parcialidade. Lembro que até ex-ministro deste Supremo Tribunal Federal aceitou cargo de ministro em governo que foi eleito quando ele tinha participado de julgamentos na Justiça Eleitoral e nunca se disse que qualquer daqueles atos teria sido, de alguma forma, comprometedora da sua rigidez moral incontestável. E na primeira turma, a maioria dos processos julgados foi habeas corpus, pedidos de liberdade de pessoas presas suspeitas de fazerem parte do PCC, o primeiro comando da capital. Ao todo, foram julgados 44 habeas corpus. A principal alegação foi excesso de prazo na prisão preventiva. Em um dos casos, o suspeito está preso há mais de 2 anos. Aqui, 2 anos, 4 meses e 7 dias, quando do implemento da liminar. Hoje estaria mais tempo. Todos os habeas corpus são de relatoria do ministro Marco Aurélio, que já havia concedido liminar para aplicação de medidas cautelares até o julgamento final dos processos. Os acusados são suspeitos de fazerem parte do crime organizado. Eles foram presos depois de uma operação da Polícia Civil feita no Paraná em 2015. Hoje, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento e, em todos os casos, votou para que os suspeitos respondam pelas acusações em liberdade com aplicação de medidas cautelares. Mas os demais ministros, ao analisarem cada pedido, não conheceram os habeas corpus. O entendimento foi de que essa não é a via adequada para a concessão de liberdade condicional. A primeira turma deu início ao julgamento de 2 recursos em uma ação civil ordinária em que o ministro Luiz Roberto Barroso tinha afastado restrição que impedia o Distrito Federal de receber verbas para a continuidade de obras públicas. Hoje foi analisado o pedido do DF sobre efeitos previdenciários em razão da controvérsia entre o Distrito Federal e a União. Ao votar, o ministro Marco Aurélio ressaltou que o assunto deveria ser julgado em plenário. Se faz em jogo, nesse processo de conhecimento, controle difuso de constitucionalidade e apenas o plenário pode examiná-lo. O ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido. Entendo que o equilíbrio econômico-financeiro da Previdência é mandamento constitucional e, portanto, o ato da União baseia-se diretamente na Constituição. Eu nem discuti a constitucionalidade ou não desta lei de 1998. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre essa sessão da primeira turma é a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, os ministros também debateram a súmula vinculante 10, né? Do que se trata? Os ministros analisaram um recurso numa reclamação, que é uma ação constitucional,
em que se questionava uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, que supostamente teria violado essa súmula vinculante número 10 aqui do Supremo Tribunal Federal, que reproduz um ditame da Constituição, mas especifica um pouco mais, dizendo que para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, é preciso que o tribunal ou seu órgão fracionário competente dentro daquela organização judiciária para analisar esses casos de inconstitucionalidade tenha um quórum de maioria absoluta dos membros para afastar a aplicação daquele entendimento ou daquela legislação. Para o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso, teria sim havido a violação da súmula vinculante número 10, a decisão do TRT, que teria proibido terminantemente, no caso de uma empresa pública daquele estado, a contratação de uma empresa, de um escritório de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para alguns determinados casos. Não obstante, um concurso estivesse em andamento, cujo concurso ainda estava vigente e que haveria um cadastro reserva de advogados para a prestação de serviços para compor o jurídico daquela empresa. O TRT entendeu que isso seria uma forma de terceirização de atividade meio e julgou com base num incidente de reserva de plenário, ou seja, um entendimento que o tribunal já havia feito sobre a impossibilidade de terceirização de atividade meio, envolvendo a Lei Geral de Telecomunicações e aplicou a esse caso concreto. Para o ministro Alexandre de Moraes, não poderia ter feito a aplicação desse incidente. E aí veio o argumento de que teria havido a violação da cláusula de reserva de plenário, a maioria absoluta que poderia ser alcançada no Tribunal Pleno, por exemplo, não foi alcançada e aí dava provimento, negava provimento ao agravo para dar provimento à reclamação. Mas a ministra Rosa abriu a divergência e foi acompanhada pelos ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, entendendo que não se tratava de uma discussão envolvendo terceirização de atividade meio pela empresa pública de gás do estado da Paraíba, mas sim numa preterição de convocação num concurso público. Então, houve um concurso para se buscar advogados para a prestação de serviços naquela empresa pública para compor o jurídico, mas ainda assim a empresa contratou um escritório de advocacia fora. Então, teria havido, disse a ministra, houve uma violação da ordem do concurso, teria sido uma arbitrariedade da administração pública e que, portanto, o TRT teria agido corretamente, não havendo qualquer tipo de violação da súmula vinculante número 10. E foi esse o julgamento. Deram provimento ao recurso e negaram a reclamação, dizendo que a reclamação, nesse caso, ela estaria sendo utilizada como um substituto recursal e que ela não se propunha, não teria esse propósito. E acabaram, de uma certa forma, negando a reclamação também. Também teve uma discussão hoje na turma sobre extensão de extradição, não é? O Supremo Tribunal Federal, pela sua segunda turma, em março de 2015, havia deferido um pedido de extradição do governo da Alemanha para um alemão que estava no Brasil e que deveria cumprir uma pena aplicada pelo tribunal alemão por sonegação fiscal. Mas o extraditando foi entregue ao governo, mas logo em seguida foi descoberto um outro crime, também de sonegação fiscal, que teria sido praticado antes do deferimento do pedido de extradição pelo Supremo. E aí esse gesto e esse ato do governo alemão de pedir ao Supremo essa extensão foi muito valorizada pelos ministros, porque quando se entrega uma pessoa para cumprir a pena ou responder a um processo perante uma jurisdição de um outro Estado, o Supremo coloca, e isso faz parte do Tratado de Extradição, as condições para essa entrega. E não sendo aquele segundo pedido de sonegação fazendo parte do pedido inicial, veio esse pedido de extensão que acabou sendo deferido por votação unânime. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até amanhã. Até. E daqui a pouco o MPF quer pena maior para condenados da Calicut. De acordo com o Ministério Público Federal, os acusados praticaram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro mais de uma vez. O Ministério Público Federal pede aumento da pena dos 11 condenados da Operação Calicut, que investigou a corrupção e a lavagem de dinheiro nos contratos entre as empresas Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia e o Estado do Rio de Janeiro. Entre os presos está o ex-governador Sérgio Cabral.
De acordo com o Ministério Público Federal, os acusados praticaram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro mais de uma vez, o que pode ser considerado reincidência e, portanto, pode ter um agravamento de pena. Condenado a mais de 45 anos de prisão e multa, o ex-governador Sérgio Cabral, por exemplo, pediu várias vezes propina às empresas envolvidas no esquema. Além disso, usou a doação de verbas para a campanha como forma de lavagem de dinheiro. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região devem julgar o pedido do Ministério Público Federal amanhã. E o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, condenado em segunda instância a 4 anos e meio de prisão por formação de quadrilha, teve a condenação mantida nesta terça-feira em decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A decisão foi unânime. Segundo os desembargadores, não havia contradições ou omissões na decisão de setembro. Garotinho e o ex-chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, foram condenados no processo que investigou o esquema de corrupção envolvendo delegados acusados de receber propina para facilitar a exploração de jogos de azar no estado em 2008. Apesar da decisão, não será expedido um mandado de prisão contra Garotinho para que cumpra imediatamente a sentença dada em setembro. Em outubro, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou por meio de liminar que o ex-governador não pode ser preso até esgotadas todas as possibilidades de recurso na Justiça, ou então depois que a Corte analise ações sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Registrar o filho recém-nascido ainda na maternidade. Esse serviço é oferecido desde 2013 pelas unidades interligadas de registro civil. O trabalho é uma parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vem alcançando números expressivos. Já são mais de 128 mil crianças registradas nas unidades interligadas. Não sabia, né? Aí fiquei sabendo aqui depois pelos funcionários aqui dessa iniciativa. A iniciativa atende a um provimento do Conselho Nacional de Justiça e permite que o bebê seja registrado antes mesmo que a mãe receba a alta da maternidade. Pós-parto, a paciente no seu leito vai ter uma funcionária do hospital que vai até ela para preenchimento da declaração de nascido vivo e orientação sobre a documentação e horário de funcionamento do setor de registro. Esse pai, ele vai até o setor de registro, onde eu vou atendê-lo para verificar todos os dados da declaração de nascido vivo, todos os documentos dele necessários para o registro. Ivan tinha em mãos os documentos e em menos de 1 hora ele e Kellen já estavam com a certidão do filho. O Hospital Sofia Feldman foi a primeira unidade a aderir ao projeto. Hoje, são 50 unidades interligadas em Minas Gerais. Esta é uma iniciativa que envolve maternidades, entidades de classe, registradores civis e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que exerce função tripla. O Tribunal de Justiça está neste projeto desde o início, inicialmente com a normatização do funcionamento das unidades interligadas, o que veio no Código de Normas do provimento 260 da Corregedoria. Em seguida, fiscalizando, supervisionando a parte de informática do sistema que é possível operacionalizar o projeto. Também conscientizando o juiz e diretor do foro para a adesão dos registradores civis de pessoas naturais. Então, é ficar atento aos documentos, porque uma oportunidade dessas não dá para ignorar. Muita praticidade, viu? Facilita a vida do ser humano. A Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça da Paraíba deu início à primeira edição do Café Literário com lançamentos de livros. A primeira edição do projeto Café Literário abriu suas portas para o lançamento de 8 livros e sessão de autógrafos. Durante o evento, os 8 autores puderam discorrer um pouco sobre seus trabalhos literários. O professor da Universidade de Santos, Edson Ricardo Saleme, lançou o seu livro Comentários ao Estatuto da Cidade. O juiz Aloysio Bezerra Filho, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da capital e autor da obra O Processo de Improbidade Administrativa, destacou que a iniciativa da escola só fortalece o desenvolvimento literário dos magistrados. Abre as possibilidades de uma divulgação dos nossos trabalhos, né? De uma interação com a sociedade, com o mundo acadêmico, o debate jurídico das teses que estão sendo postas, bem como um intercâmbio entre autores paraibanos. Trazer juízes, advogados, professores, desembargadores que gostam de escrever.
não só sobre literatura jurídica, mas qualquer gênero literário. E daqui a pouco, o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Foz do Iguaçu. Conscientizar os atores do sistema de justiça com relação à importância de se observar com atenção os registros processuais básicos. Em despacho, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, 2 petições para que o Supremo analise a possibilidade do ex-presidente Lula dar entrevistas. Em setembro passado, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar que autorizava o ex-presidente a conceder entrevistas à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao jornalista Florestan Fernandes. À época, o ministro Luiz Fux acolheu um pedido do Partido Novo e suspendeu a liminar do colega, alegando que, ao falar com a imprensa, o ex-presidente poderia confundir o eleitor e causar desinformação às vésperas do primeiro turno das eleições. E acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, o 12º Seminário Nacional do Poder Judiciário. Durante o evento, serão estabelecidas as metas do Judiciário para os próximos 2 anos. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, participa do seminário. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, abriu o encontro. Ele disse que, em uma sociedade em transformação, a justiça também tem que se transformar. Cabe a nós mudar esse cenário e avançarmos para um judiciário cada dia mais eficiente e transparente. Precisamos mobilizar e conscientizar os atores do sistema de justiça com relação à importância de se observar com atenção os registros processuais básicos e os dados elementares do processo judicial que são cadastrados nos sistemas. São eles que irão nos contar a história do processo e que permitirão traçar tendências e identificar possíveis gargalos. O maior objetivo do encontro é estabelecer as metas do Poder Judiciário para os próximos 2 anos. A discussão envolve os 91 tribunais brasileiros. Também foram entregues os selos Justiça em Números em 4 categorias. A diamante, a mais disputada, foi para o Superior Tribunal de Justiça, para os Tribunais Regionais do Trabalho de Minas e do Amazonas e para o Tribunal de Justiça de Sergipe. O Tribunal de Justiça de Sergipe vem ao longo dos anos conseguindo se destacar também, por exemplo, com o índice de produtividade esse ano, 100%, foi um dos maiores do país, né? Junto com o Rio Grande do Sul. Conseguimos também a 2ª maior taxa de conciliação do país e a 2ª menor taxa de congestionamento. A vida atrás das grades pode parecer dura e realmente é. É justamente isso que quer mostrar esta instalação colocada na entrada do Encontro Nacional de Justiça para mostrar às pessoas como é a vida dentro de uma cela nas centenas e centenas de cadeias e penitenciárias brasileiras. A pessoa aqui dentro usa os chamados óculos viscerais. São esses óculos virtuais. Eu vou pedir a Ana que coloque em mim, por favor, Ana. Obrigado. Bem, com eles, as pessoas conseguem enxergar o chão, as paredes, o teto e as pessoas que estão dentro da cela, ou seja, os outros presidiários, porque a própria pessoa se transforma num preso. O vídeo faz parte da campanha Encarceramento em Massa Não é Justiça e mostra que a realidade dessas pessoas é muito mais do que dura, é desumana, marcada pela superlotação e por tratamento indigno. O único que suporta isso aqui é o ser humano. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Conta pra gente aí quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a Justiça Federal dispensou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de prestar depoimento na Operação Zelotes. Ele não precisa ir à audiência que está prevista para a próxima quinta-feira em São Paulo.
Esse foi um pedido da defesa de Lula. A Operação Zelotes investiga a venda de medidas provisórias e supostas irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF. Agora a Lava Jato. 9 réus foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Entre eles, o ex-diretor da Petroquisa, Djalma Rodrigues de Souza, e o ex-gerente geral da refinaria Abreu Lima, Glauco Legatti. De acordo com a sentença da juíza federal substituta Gabriela Hart, a ação penal apurou o pagamento de propina pela Odebrecht por meio de contas secretas no exterior a executivos da Petrobras e da Petroquisa. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF que negue habeas corpus para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A defesa de Cunha pediu a liberdade dele ao Supremo depois da negativa do Superior Tribunal de Justiça. O ex-presidente da Câmara foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e recebimento de vantagem indevida em contrato da Petrobras. E para encerrar, uma notícia para os beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais. Eles poderão migrar para outros planos ou operadoras sem precisar aí de cumprir carência no plano novo. Isso será permitido a partir só de junho de 2019. Até agora, apenas os clientes de planos individuais ou familiares podiam fazer esta portabilidade. E o giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. E voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.